Muito boa noite, amigos da Rede CNT. Estamos começando mais um Jogo do Poder nas noites de domingo. E estamos recebendo aqui, para esse bate-papo de final de noite, início de madrugada, no Jogo do Poder, o presidente do PSL, deputado Sargento Gurgel. Boa noite, deputado. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Boa noite para o senhor, boa noite para os telespectadores. Graças a Deus, tudo bem. É um prazer recebê-lo nessa noite para conversar sobre esse partido que passou a ser a segunda força política do país, ou a primeira, enfim, uma das principais forças políticas do país. Deputado, o senhor é presidente do PSL no Rio de Janeiro, além de ser deputado federal, ex-sargento da PM, teve uma votação expressiva na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve uma votação expressiva também lá em Nova Iguaçu, onde o senhor tem uma forte base eleitoral, e o senhor se projetou na eleição em que o presidente Bolsonaro se elegeu, como uma nova liderança no Estado. Muito bem. Qual é a sua avaliação sobre o PSL nesse momento? O PSL viveu vários momentos. Teve um momento de proximidade com o presidente, teve um momento de distanciamento com o presidente, há agora, novamente, uma relação de namoro, digamos assim, mas o PSL está se preparando para enfrentar a sua primeira eleição municipal após ter crescido da maneira que cresceu na última eleição presidencial. E qual é a sua expectativa em relação às próximas eleições no estado do Rio de Janeiro? O senhor acha que vai fazer quantos prefeitos? Em quais municípios o senhor acha que o PSL vai se apresentar com musculatura para ganhar a eleição? Ricardo, assim, é muito interessante quando a gente fala de PSL, né? Que o PSL, assim, ele é um partido que ele foi criado, né, numa renovação e com certeza com a projeção, com a imagem, com o dinamismo que ganhou a campanha do Bolsonaro, né? Claro que eu devo, por exemplo, a minha eleição aos policiais do Rio de Janeiro, o qual sempre votaram em mim, né? Eu fui candidato a deputado federal em 2014, tive cerca de quase 9 mil votos. Foi por que partido em 14? 2014 foi pelo PHS. Pelo PHS, sim. PHS. E assim, então assim, a mobilização dentro da polícia, a vontade de renovar, né, tudo isso gerou o que nós somos no PSL. E aí houve também um problema que assim, muita gente importante foram eleitas juntos. Claro que todo parlamentar é importante, toda pessoa que ganha um mandato é importante. Agora, quando a gente chega num cenário onde todos nós somos igualados, isso gera conflitos. E aí, por exemplo, eu digo especificamente, um que achava que era mais próximo do presidente Bolsonaro, outro que achava que era uma patente maior, por exemplo, um cara general, outro delegado, outro juiz. Então, enfim, até essas cabeças se conseguirem se organizar, né, conseguirem se equilibrar e entender, nós somos parlamentares, né? E aqui a gente tem igual importância. O Hélio Bolsonaro, por exemplo, é um cara que está sempre ao lado do presidente, mas nunca usou isso aqui para definir qualquer coisa conosco. Ele, um cara simples, inclusive, nunca botou isso na mesa. Eu sou o cara mais próximo do Bolsonaro, então eu quero o diretório tal, por exemplo, né? Vamos colocar dessa forma. Então, existem pessoas mais tranquilas de lidar e pessoas mais difíceis. Isso gerou esse conflito entre os parlamentares, que infelizmente chegou até o presidente, ocasionando nessa divisão do PSL, né? E aí, esse é um cenário que eu faço assim, de geral, né? Que a gente, quando fala em volta do presidente, fala de abrir geral, essas coisas, às vezes, o presidente zero o problema. Acho que 90%, 99% do PSL é base aliada do governo, sem nada mesmo, sem troco de nada, é mais por ideologia, né? Sim. Só que esses conflitos que foram gerados talvez sejam irrecuperáveis, né? Talvez um deputado que agrediu mais o outro,
talvez isso Você seja acha difícil de ter uma composição outro conflito partidária. no limite entre os próprios aliados do Sim, presidente? sim. Houve conflitos sangrentos entre deputados da mesma sigla, né? Isso é muito Isso ruim é para a gente. irreconciliável, né, entre os deputados. Eu não Mas digo irreconciliável, porque eu gosto muito da palavra conciliação. Eu acho que a gente sempre que conversa, a gente resolve 99% dos nossos problemas, né? Mas difíceis, muito difíceis, né? E aí, por que eu toquei nesse ponto? Porque nós entramos nas eleições municipais, sim, né? E onde eu acho que pode dar algum conflito é com isso, é o interesse pessoal de algum parlamentar naquela determinada região, né, em detrimento de um candidato do PSL, né? Isso pode vir a dar algum ruído. por Eu exemplo, defendo sim. aqui no Rio de Janeiro, isso ocorre onde? Onde o senhor acha que Eu essa diria que Niterói nós temos lá atualmente essa circunstância, né? então, nós temos lá o deputado, o candidato do PSL é o delegado Deuler da Rocha. Euler da Rocha. Mas parece que não foi bem assimilado pelo deputado Carlos Jordi. Parece Isso, exatamente. Que inclusive está pleiteando a vaga, né, de que está pleiteando candidato a a vaga, presidente. parece que vai estar e está se Isso. subordinando, sim, subordinando a decisão do partido. E parece Da que municipal. Acredito que ele entre com os meios legais, né, para pleitear, o que é direito dele também. Assim, eu costumo dizer o seguinte: quando você não parte para a ofensa, quando você não parte para os meios agressivos, tudo é legítimo. Você pode pleitear, você tem que pleitear, né? Se é teu desejo, você tem que pleitear, né? Agora é importante se a pessoa entender a decisão partidária, que essa decisão, inclusive, não é minha, é municipal lá e aí segue as instâncias. Por enquanto, é uma decisão lá municipal. Mas é uma Eu não sei. decisão que tem o seu aval, não tem, deputado? Porque o senhor é presidente do Diretório Regional. Todos nós sabemos que o diretório pode intervir, pode desconstituir o diretório municipal, infelizmente, mas essa é a realidade no Brasil. De modo que, ao não fazê-lo, o senhor está, de certa maneira, convalidando a decisão. Ricardo, eu fiz uma coisa diferente. Não sei se eu fiz certo ou fiz errado, mas o que eu fiz aqui quando eu peguei o diretório? Eu dei total liberdade para os deputados nos diretórios que eles escolheram compor. Então foi o seguinte: Niterói é do deputado Felício, que é vice-presidente estadual do PSL. Lá eu não interfiro em nada, porque eu dei total liberdade a ele para que ele faça as escolhas lá. Uma vez que chega um recurso até a mim, aí sim eu tenho que reunir a executiva estadual e proferir uma decisão sobre esse recurso, o que não aconteceu. Perfeito. Então, assim, não é que eu chancele, assim, claro que eu chancelo, o doutor Deuler é uma pessoa do bem, é um bom candidato para a gente, é claro que ele tem o meu apoio como presidente do partido, né? Mas assim, você prefere um ou prefere outro, isso não estava na pauta, porque o deputado Jordi ele ia para a aliança, né? Então não era previsto. Já tinha se manifestado em direção a deixar o partido exatamente. Então, assim, tanto o projeto do PSL foi construído numa outra perspectiva, né? Foi construído nos parlamentares que desejaram ficar no partido, né? Então, aí agora, nesse finalzinho que gerou esse conflito, a gente vai tentar solucionar sempre da melhor forma possível, né? Eu acho que a política tá com muita gente que grita muito e a gente precisa ter um pouco de pessoas equilibradas que consigam conversar, que consigam buscar uma saída. É o que eu falo, às vezes, as pessoas precisam entender que ela não conseguiu 100% do que ela queria, mas se ela conseguiu 10%, ela já é vitoriosa. O problema é que as pessoas querem 100%. Eu quero X e pronto, e acabou. Isso está muito ruim na política como um todo, né? E a gente precisa fazer as coisas assim. Eu não consegui ser candidato a prefeito, mas consegui botar um vice meu. Já é alguma coisa, já é uma construção. Entendeu? É isso que eu costumo dizer. A gente precisa conversar e buscar o melhor caminho. O seu tom é o tom do diálogo, eu já percebi isso. Sim. Coloca sempre tentando a construção. Opto sempre por conversar, sempre. Com todo mundo. Eu também sou coordenador da bancada, né? E são 46 deputados federais e 3 senadores, né? Então, eu, como coordenador da bancada, a mesma coisa. Se me liga um deputado, costumo dizer que a bancada não existe esquerda ou direita. A bancada, o interesse da bancada é o Rio de Janeiro. A bancada federal do Rio de Janeiro.
Bancada federal, exatamente. Então, imagina você, se eu fosse falar, eu sou um deputado de direita, então não ouço o deputado de esquerda. Muito embora o deputado de esquerda não vote em mim, ou pelo menos não votou nas últimas 2 eleições para coordenação. Sim. Mas eu recebo da mesma forma, e o interesse dele é igualmente tratado como o interesse de qualquer parlamentar, porque é o Rio de Janeiro que está em jogo, não é ideologia, né? Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já, falar exatamente sobre isso, sobre a coordenação da bancada e sobre o PSL em todo o Estado. Voltamos em um minuto, hoje entrevistando o presidente regional do PSL, o deputado Sargento Gurgel, que é coordenador também da bancada federal do Rio de Janeiro. Voltamos em um minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente regional do PSL, deputado federal Sargento Gurgel, que é também coordenador da bancada federal do Rio de Janeiro. Deputado, antes de falar da coordenação, quais são, que o senhor exerce sobre toda a bancada federal, quais são os municípios em que o PSL tem uma perspectiva boa de ascender ao poder na eleição municipal? A questão do Rio de Janeiro me pareceu bastante demonstrativa dessa decisão de realmente tentar criar algo novo na disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vocês, à última hora, não caminharam ao lado de Marcelo Crivella, que parecia que todo o grupo próximo do presidente Bolsonaro iria se juntar, e fizeram uma opção pelo deputado Luiz Lima, que é um nome ligado aos esportes, foi nadador e tal, e que aparece como uma novidade nessa eleição. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Por que motivo o senhor, o PSL, no caso o senhor também, porque o senhor preside o PSL, portanto, as posições do partido refletem, em certa medida, as suas posições, preferiram caminhar como alternativa independente e não se juntar ao prefeito Marcelo Crivella, onde estão ali os filhos do presidente? Vamos lá. Eu vou só dar uma passada aqui nos municípios que você me perguntou. Eu acho que Niterói tem uma boa chance, está trazendo um novo, né? Por enquanto, o delegado, né, doutor Deuler da Rocha, sob a supervisão lá do deputado Felício Laterça. Cabo Frio, que é meu irmão, Rodrigo Gurgel, que inclusive também tem lá o apoio do Felício Laterça, que teve muito voto lá em Cabo Frio, né? Então, acredito que o doutor Serginho, candidato? O doutor Serginho é do Republicanos. Do Republicanos, está certo. Do Republicanos. Friburgo, a gente tem uma delegada candidata também. Lá em Cabo Frio, quem é o candidato do PSL? Rodrigo Gurgel, meu irmão. Rodrigo Gurgel. Seu irmão mesmo? Meu irmão mesmo, meu irmão. Nesse caso, digamos, o presidente Bolsonaro parece que está do outro lado, né? Porque o lançamento do doutor Serginho teve a presença, inclusive, do deputado Eduardo Bolsonaro, da família do presidente, ou seja, parece que lá em Cabo Frio vocês estão em lados opostos, é isso? Eu não digo lados opostos, eu vou explicar. Só fechando, São João de Meriti, professor Josiel, candidato a prefeito, também tem boas chances. Também é um caso onde o Republicanos lançou outro candidato. Mas eu costumo dizer o seguinte, Ricardo, isso é muito importante que você está me dizendo agora, você está me perguntando, o que eu costumo dizer? O que eu preguei aqui, né? Principalmente para o meu irmão? Não ataque ninguém, faça uma campanha proativa, faça uma campanha onde você mostre suas qualidades e mostre o que você deseja para a cidade. Não brigue com ninguém. Porque amanhã, seja quem for o prefeito, a gente vai ter que ajudar a cidade, porque o bem maior da política é ajudar, é construir. Então, se você briga com o cara e de forma até que não tenha uma conciliação, você vai ser sempre uma oposição àquele cara. E oposição por oposição, eu sou contra. A gente tem que ser oposição a fatos. Não oposição a pessoas. Não gosto do fulano, então vou fazer campanha contra ele, vou falar que ele não vale nada. Não pode ser assim. Perfeito. Você tem que se opor a fatos. É isso que está faltando na política. Se é para o bem, nós vamos ajudar. Eu falo, tem projeto de esquerda que, se for para o bem, eu voto a favor, cara. Perfeito. Tem como eu não votar? É uma pessoa equilibrada, bem equilibrada. Então eu digo o seguinte: não tem aquela posição raivosa. O eleitor vai ter que se fazer a seguinte pergunta nessa eleição:
ele vai ter que se perguntar o seguinte: eu quero votar no candidato porque ele é o candidato do presidente Bolsonaro? Ponto. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: eu quero votar num candidato. Isso, assim, estou falando sobre a imagem do Bolsonaro, tá? Existem outros aspectos, mas especialmente da imagem do Bolsonaro, o cara vai falar assim: eu tenho que votar num político que o Bolsonaro indica. Ponto. E aí o Bolsonaro vai dar alguns sinais ou não. Por exemplo, a presença dos filhos pode ser um desses sinais. Para esse eleitor, ele tem que só observar isso. Se o cara realmente é aquela pessoa que o Bolsonaro está indicando. E aí ele vota da maneira que ele quiser. Ponto. Para o eleitor que quer votar num cara que não seja inimigo do Bolsonaro, já é um outro cenário. Esse eleitor abre um pouquinho mais e ele pode escolher aquele candidato que mais ele tem afinidade. Então, ele vai escolher aquele candidato que mais agrade a ele. Né? E o terceiro é aquele... A terceira pergunta é: eu quero votar num candidato de direita. A minha votação vai ser o candidato de direita. Entendeu? E o geral é o seguinte: a melhor proposta. Aí esquece ideologia, esquece apoio de X ou Y, e eu vou votar na melhor proposta para a cidade. Então, o eleitor precisa fazer esse arranjo. Para o político, inclusive eu oriento aqui a minha bancada, aos meus candidatos, é o seguinte: não usem artifícios para se intitular candidato do Bolsonaro. Isso é ruim para o eleitor e ruim para o candidato. Por que ele vai entrar numa guerra. Oi? Por que é ruim, deputado? Por que é ruim? É ruim porque... Vou te dar um exemplo. O cara pode dizer o seguinte: eu apoio o presidente Bolsonaro e sou candidato a prefeito. Mas ele não pode dizer o seguinte: o Bolsonaro me apoia como prefeito aqui. Quer dizer, não é que ele não possa dizer. Eu recomendo que não diga, para ser uma campanha mais limpa, mais honesta. Entendeu? E também, do jeito que o nosso presidente ele pode também soltar de lá um vídeo lá, dizendo: não é nada não é candidato meu nenhum não. E aí fica feio pro cara. Então, eu sempre passo essa orientação. Cara, trabalha com as suas qualidades, trabalha com o que você tem a oferecer para a sociedade. E sim, se você é apoiador do governo, se você é apoiador do presidente, você diz: eu sou um dos apoiadores do presidente. Aí quem quiser votar em você por esse ponto, vai votar. Quem quiser votar no cara porque acha que o cara é o indicado do presidente, vota nele porque ele é indicado do presidente. Entendeu? E aí depois a gente vê o que deu isso, qual foi o resultado disso no dia 16 de novembro, né? Deputado, por que razão aqui no Rio, eu queria trazer agora para a capital, por que razão aqui no Rio vocês preferiram lançar uma candidatura própria do Luiz Lima e me parece que já tem uma aliança praticamente certa com o PSD? Parece que nós vamos ter o anúncio, o vice do Luiz Lima deve ser o deputado Hugo Leal, quer dizer, uma aliança do PSD com o PSL, e vocês preferiram fazer essa composição e não seguir com o prefeito Crivella. Por que razão, deputado? Então, eu vinha conduzindo isso, né? Eu vinha fazendo uma análise, né, de perspectiva. Né? O PSL, a primeira coisa importante do PSL, o PSL é um partido de direita. Então, se correr o risco de polarizar, nós não podemos estar ao lado para o qual a esquerda vai. Essa é um dos problemas que a gente tem por ser idealista de um partido de direita. Nessa primeira análise, eu não queria que o partido fosse de vice com o Paes, apesar de ter correntes que queriam isso. Mas o Eduardo Paes, só sobre isso eu queria interrompê-lo, disse que o PSL ofereceu 3 nomes e ele recusou. Não, na verdade, não, só se alguém ofereceu. Eu não ofereci. Na verdade, isso não existiu comigo, só se ele tratou com alguém que eu desconheço. Comigo foi o seguinte: eu estava trazendo os argumentos para a gente consolidar o seguinte: vice do Paes, vice do Crivella ou candidatura própria. E aí eu formalizei os seguintes argumentos. Olha, o Eduardo Paes, não tenho nada contra a pessoa dele, ele foi um bom gestor dentro daquele momento, é importante isso, né? Não se sabe como seria nesse momento atual, que é um momento de escassez de recursos, de crise mundial, de crise financeira seríssima, de recessão no Brasil seríssima, que nós entramos de 2015 para cá. Mas, enfim, não é nada assim, pessoal contra ele. Mas é certo que no segundo turno, a esquerda vai se aliar a ele porque não quer o Crivella.
Sim. E aí eu tinha muito... Isso me incomodou demais do PSL estar posicionado justamente desse lado. Se polarizar esquerda e direita, ficaria muito ruim para o PSL. Então, lá atrás, antes de qualquer coisa, antes mesmo da operação que ele sofreu, de busca e apreensão, nós já tínhamos decidido que nós não éramos vice dele. Né? E também ele tinha esse receio de perder apoio ao dar a vice para o PSL. Né? Isso também é um receio dele. Ponto. Então, a gente matou lá atrás isso. Eduardo Paes, carta fora do baralho. Comigo, tá? Se ele falou com alguém, com alguém da executiva e tal, aí eu não posso responder, mas comigo foi isso. Perfeito. E aí nós ficamos Crivella ou candidatura própria. Nessa composição com Crivella, nós pedimos alguns diretórios. Inclusive, o mais importante que a gente pediu foi o diretório de Curitiba, para apoiar o nosso delegado Francischini, Fernando Francischini, que é candidato a prefeito em Curitiba. Né? Essa era a condição nossa para serviço do Crivella aqui. Né? Não houve reciprocidade? Não houve essa reciprocidade? Não houve. Então, assim... Não atendeu a esse apelo. Não atendeu. Por uma única razão, na verdade, eu queria isso. Né? Assim, porque a gente, numa polarização, estaria ao lado da direita. Essa era a minha visão mais... e a gente poderia tentar ajudar, de alguma forma, o Crivella a ter um desempenho melhor, né, em razão da grande rejeição que ele tem hoje. Que a gente, assim, eu não gosto de julgar porque eu não estou no lugar da pessoa. Então, acho muito complicado você dizer que é isso, é aquilo. Né? Só quem está, quem sente na pele, pode realmente te dar... Ou se você está ali muito perto, você consegue ver. Como eu não estou nem perto dele, e nem no lugar dele, eu não vou julgá-lo aqui, dizer, é ruim ou bom. Né? Eu estou fazendo matemática aqui, o que é melhor para a imagem do meu partido, que precisa ter consolidada a identidade dos seus parlamentares. Né? Os que ficaram e querem dar andamento a esse projeto maravilhoso que foi a criação do PSL, né? O crescimento do PSL. Então, por eles não cumprirem Curitiba, nós não conseguimos caminhar com ele porque a gente tinha prometido isso ao delegado Francischini. Seria o nosso maior benefício, vamos colocar assim, né? Ajudar na candidatura do Francischini. Eles não cumpriram isso. Ficamos aqui entre Rodrigo Amorim, o deputado Rodrigo Amorim, e o deputado Luiz Lima, que até então, candidatura própria, nós estávamos decidindo quais os dois seriam. O deputado Rodrigo Amorim, ele foi aos pouquinhos entendendo que, de repente, era melhor não ser candidato e tudo mais, e aí o Luiz Lima teve espaço tranquilo para ele, com o apoio da bancada que gosta muito dele, é um bom parlamentar, é uma pessoa boa, né? O Luiz é um cara também mais ou menos parecido comigo, um cara de muito diálogo, muito tranquilo, né? E isso nos levou a esse lançamento de candidatura própria. É um nome até então muito tranquilo, leve, um nome que pode ser uma terceira via aí para o eleitor, que não vai querer nem Crivella, nem Paes, por exemplo, né? Pode se tornar uma terceira via. Essa vinda do PSL, do PSD, é uma vinda também muito positiva, o PSD é um partido importante. Fechada aliança com o PSD, é isso? Vocês vão ter o Hugo Leal de vice, né? Não. O Hugo vai nos dar um nome e a gente vai... O Hugo vai nos dar um nome, ele não é candidato. Mas, enfim, e a candidatura própria ela é importante porque ela melhora a nossa nominata. Então, se nós teríamos 2 vereadores eleitos, com o Luiz Lima como candidato, ele consegue trazer mais votos de legenda, consegue concentrar mais votos no partido e, assim, melhorar a nossa nominata. Vou ter que fazer um intervalo, mas a gente volta nesse papo daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Voltamos em 1 minuto, hoje entrevistando o presidente regional do PSL, deputado Sargento Gurgel, que é coordenador da bancada federal do Rio de Janeiro. Voltamos já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Sargento Gurgel, coordenador da bancada federal do Rio de Janeiro e presidente regional do PSL. Deputado, agora, ao fazer esta opção por candidatura própria, novamente vocês vão ficar no outro lado, suponhamos que se coloque em debate a administração do Crivella.
Qual é o posicionamento que o PSL vai fazer? Vai se aliar por proximidade ideológica ou vai fazer uma crítica tendo em vista os baixos resultados administrativos? Ou seja, isso não pode levar, se o PSL partir para análise nua e crua da administração do Crivella, os resultados objetivos da administração do Crivella, não pode levar a um distanciamento ainda maior entre esse partido que tem alguma proximidade com vocês e o PSL? Olha, isso aí vai depender muito eu diria que do estado emocional do nosso candidato, do Luiz, né? A gente às vezes fala que vai fazer uma coisa, quando chega num debate, e aí às vezes o cara, sangue esquenta, o cara vai. Mas se eu pudesse dar algum conselho, não só ele, tá? Todos os candidatos a prefeito. Eu vejo uma guerra muito grande hoje pelos municípios. Isso me assusta, estou a ser sincero, que isso me causa assim, uma grande preocupação, porque eu acho que a política não se faz com guerra, não se faz com xingamentos, não se faz com ataques, né, com acusações, porque quando eu começo a acusar, eu deixo de mostrar ao que eu estou me propondo. Então, talvez ganhe a eleição um cara que tenha acusado melhor, e não um cara que tinha a melhor ideia. Então, eu acho que o debate, se eu pudesse dar um conselho ao Luiz, era um conselho seguinte, cara, traga para as soluções, traga para a inovação. Os municípios hoje, eu vejo poucos prefeitos falando em sustentabilidade, mas não essa sustentabilidade que a gente ouve comum. Sustentabilidade, um autossustento do município. Por exemplo, o que nós vamos fazer naquele município para que ele não dependa de repasse de recurso federal? O que ele pode gerar de riqueza para ele mesmo? O que ele pode explorar? Quando a gente vai em países como Chile, por exemplo, vou pegar uma economia mais próxima do Brasil, para a gente poder entender, e depois vou falar da Argentina rapidamente. Quando a gente pega o Chile, quando teve a queda no cobre, o Chile se reinventou com a prestação de serviços e com a agricultura. Então, quer dizer, o meio de subsistência dele, ele se renovou. Aqui a gente fica discutindo a questão do petróleo. E a gente fica em torno disso e não consegue avançar. É o quê? O que nós vamos substituir? É o turismo? O que nós vamos colocar no lugar? É o turismo de compras. Aí eu vou lá em Buenos Aires, por exemplo. Buenos Aires recebe muito turista de compras. Buenos Aires não perde nada para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade muito mais bonita, né? E a gente tem no Brasil inteiro a quantidade de turistas que a Torre Eiffel recebe. Tudo bem, a Europa é uma outra forma de turismo, não tem como fazer uma comparação muito, mas 7 milhões de turistas é muito pouco para toda a beleza que a gente tem e toda a capacidade turística que a gente tem. E a gente tem Gramado aí na ponta, com essa questão de turismo, mas você não vê um projeto forte, tem que ser um projeto. Assim, se eu estiver indo por um lado que você não quer, você pode falar que a gente muda Não, sem problema, pode ir à vontade. Mas é o que eu quero dizer que a gente espera de um candidato. Existe, eu não vou falar o nome para não fazer propaganda gratuita, mas existe uma questão lá numa cidadezinha próxima a Gramado, que o cara pegou uma mini fazenda e transformou num polo de turismo, onde você vivencia aquele dia a dia da fazenda. E aqui no Rio de Janeiro você tem vários locais, você tem Tinguá em Nova Iguaçu, você tem vários locais onde você poderia fazer um polo desse. Perfeito. E você trazer recurso para o município. E você não vê os prefeitos falando disso. Como eu vou fazer para o meu município? Cabo Frio, por exemplo. O senhor acha que, nesse caso, o que o senhor está dizendo se aplica também ao prefeito Crivella? Porque o prefeito Crivella está aí à frente da principal cidade do estado do Rio de Janeiro, à frente da capital. E o senhor enxerga nele também essa falta de sensibilidade para fazer esse tipo de abordagem? É isso que eu estou te falando. Eu não consigo te dizer se é falta de sensibilidade ou se foi o momento político que a gente entrou. Porque essa questão turística, por exemplo, é uma questão que eu tenho. Apesar de eu ser um deputado da segurança pública, eu sou um cara que olho. Eu falo o seguinte: nós não temos. Analisando friamente a questão do Rio de Janeiro, por exemplo, tivemos problema no Carnaval, havia uma discussão se a prefeitura estava prestigiando ou não o Carnaval como deveria. A figura simbólica do prefeito não era vista no
do sambódromo. O senhor acha que essa postura do prefeito, de alguma maneira, enfraqueceu a política de turismo do Rio de Janeiro? Eu não consigo falar sobre esse ponto específico, eu não tenho dados, eu não quero ser leviano. Mas pegando esse gancho, para não te deixar sem resposta nesse ponto específico, eu acho que é um tema que você precisa tratar, é o seguinte: a prefeitura precisa mesmo custear isso? Será que o que se ganha de riqueza entrando no país, será que não dá para o setor privado? O setor privado parece que já assumiu, em boa medida, Exatamente. E essa foi uma medida que eu acho que é de apoio geral, é consensual, que o setor privado deveria assumir as despesas do carnaval. Eu acho que, nesse aspecto, todos apoiam, né? Então, assim, Pois não, pode continuar. Aí o que eu falo, falta assim, você vai para Grumari, por exemplo, naquela estrada de Grumari, cara, as lâmpadas todas foram retiradas, a luz solar roubada, o mato alto, você não tem um projeto de visita a esses locais, uma visita guiada. Perfeito. Então, quer dizer, falta sim um olhar para o turismo brasileiro, para o turismo no Rio de Janeiro. Perfeito. Nós temos 7% atualmente do PIB em relação a isso, e a gente pode chegar a 14%, eu tenho certeza que a gente pode chegar a 14%. Né? Agora, o que eu peço dos prefeitos é isso: inovem. Se vocês querem ser a mudança, pelo menos aos que são novos, né, que estão pela primeira vez no pleito, tragam a novidade. Pô. Perfeito. Se é candidato, nós temos candidato em Mangaratiba. Se é candidato em Mangaratiba, por que não estuda direitinho o nosso trem lá em Mangaratiba de turismo? Por que ele não existe? Quais são os problemas? O que a gente pode fazer para revitalizar, etc. Entendeu? E não bater. Eu vou xingar mais uma vez no intervalo. Vamos voltar para o último bloco. Eu quero falar do impeachment do governador Wilson Witzel. Eu quero falar também sobre a coordenação da bancada. Quais são os projetos mais importantes que a coordenação da bancada tem feito em favor do Rio de Janeiro. Nós voltamos em 1 minuto pela rede CNT de televisão. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente regional do PSL, o deputado Sargento Gurgel, que é também coordenador da bancada federal do Rio de Janeiro. Deputado, essa semana a LERJ deve votar o impeachment do governador Wilson Witzel. Como é que o senhor vê esse processo? Que tipo de análise o senhor faz dessa questão? Como é que o PSL vai orientar a sua bancada? Qual é a sua visão sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro? A votação deve se dar na próxima terça ou quinta-feira. Enfim, a princípio é isso que está previsto. Eu não estou acompanhando bem essa questão, né? Por ser uma questão muito pontual dos deputados estaduais. A gente tem um líder, que é o Rodrigo Morim, né? E ele que orienta, né? Eu não fecho questão aqui, eu prezo sempre pela liberdade do parlamentar para ele poder escolher a melhor forma de votar, porque a executiva estadual interferiria nisso, né? Em fechar a questão sobre um tema. Mas eu não faço isso, nunca fiz aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu deixo que eles se entendam. Eu costumo brincar assim, cara, vocês têm que chegar a um consenso aí entre vocês, ou libera a bancada, ou vota como a maioria entende, para que vocês possam fazer. Mas o senhor acha, o que o senhor acha da situação do governador Witzel? Que está vivendo, o que o senhor acha do afastamento? Qual é a sua opinião sobre esse afastamento decidido pelo Superior Tribunal de Justiça? E também a própria o próprio trâmite do processo de impeachment. Como é que o senhor analisa, o senhor como um político do Rio de Janeiro, o senhor como, enfim, deputado federal, representante do Estado, embora não seja deputado estadual, que tipo de análise o senhor faz? Olha, Ricardo, eu venho da Polícia Militar, né? Então, assim, na Polícia Militar existem muita injustiça. Posso dizer com toda certeza, existem muitos processos abertos onde o policial inocente é condenado por um pré-julgamento desse policial. Né? Muitos, inclusive, ganham na justiça o direito de retorno, muitos são inocentados após 10 anos de processo, enfim, é uma série de questões. O que me preocupa, na verdade, assim, sem entrar no mérito, acho que o Rio de Janeiro está sangrando muito, acho que o Rio de Janeiro está muito prejudicado de todas as formas, a gente
julgar, né? A gente está passando por um julgamento de rede social também, que é um julgamento que massacra, né? Você pode até ser inocentado, mas você já foi condenado na rede. Nada tira aquilo, né? Esse é um problema que a gente tem. Existe o julgamento político, que aí também entra muito a questão do relacionamento com os parlamentares. A gente, em Brasília, por exemplo, toma muito cuidado para não deixar isso interferir, né? Nós Tu temos um acha que o presidente. governador Vitor está sofrendo alguma injustiça? Eu não consigo mensurar isso. Eu posso dizer o seguinte, que os procuradores, que os magistrados possam ter muita responsabilidade com tudo que está acontecendo, porque é muito delicado e o político ele só tem a imagem dele, né? Ele só tem, o que a gente tem é só nossa imagem. Se destruir nossa imagem, nos destruiu, né? E assim, e tem que ter um cuidado muito grande, né? O impeachment do governador, por exemplo, eu consigo te dizer, talvez possa distensionar com Brasília, né? Por causa desse rompimento dele com o governo federal, gerou uma instabilidade muito grande no Rio e gerou vários atritos que não foi bom para o Rio. Então, A imagem do governador já foi dilapidada, né? Uma pesquisa de opinião. A imagem dele já está muito ruim. Uma pesquisa de opinião agora, recentemente, mostrou que ele tem a rejeição de 85% da população do Rio de Janeiro. Sim. É quase uma unanimidade, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que, diante das circunstâncias, não sei, não tenho dado, não converso com os parlamentares sobre isso, eu tenho ficado bem, eu estou com muito problema municipal para resolver, né? Porque aí os conflitos chegam para mim, né? E aí eu tenho que sempre dirimir. E onde não é parlamentar que está de frente, esses conflitos vêm, isso toma muito tempo, né? Decisões e tudo mais. Eu realmente não tô de longe desse processo, estou mais cuidando dessas questões nacionais e daqui. Quais são os grandes projetos, então, que o senhor está tocando à frente da coordenação da bancada do Rio de Janeiro? Nós estamos encerrando o programa, temos aí mais 4 minutos, mas eu queria saber quais são os projetos mais relevantes, quais são as questões que o senhor, como coordenador da bancada, tem feito. Por exemplo, nós vamos ter um julgamento da questão dos royalties pelo Supremo Tribunal Federal, parece que o ministro Fux já agendou para dezembro, isso traz uma apreensão muito grande para o Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro é muito dependente dos royalties. Como é que a bancada está tratando disso? Que tipo de esforço político a bancada está despendendo para tentar ajudar o Rio de Janeiro a não sofrer nenhum tipo de prejuízo ainda maior caso uma mudança nos royalties seja aprovada? Sim. Eu trabalho aqui, Ricardo, assim, eu pego o deputado que é daquela área específica, por exemplo, do petróleo, você vai ter lá o pessoal do Noroeste, aí você tem o Felício Laterça, você tem o Vladimir Garotinho, você tem o Marcão e você tem também o Cristino Áureo, né? São os parlamentares que mais atuam nessa questão, tanto também com a relação lá à concessão lá da BR-101 e tudo mais. Então, eu pego sempre eles, e aí, por exemplo, eu marco com os ministros, audiência, a gente faz audiência com os ministros, e assim, a gente está tendo cuidado tanto com a recuperação fiscal, que é algo que é muito importante para o Estado, quanto essa questão dos royalties. Essa renovação da recuperação fiscal aí por 6 meses já deu um alívio para o Deu. organizar, né? Sim. E assim, os royalties é uma questão muito injusta para a gente decidir na lei, porque são 4 estados, praticamente 4 estados, contra o Brasil inteiro. Então a gente não tem voto. Por mais que o deputado lá do Amazonas, por exemplo, estou chutando aqui um estado, por mais que ele ache justo a questão dos royalties permanecer como ele não pode votar porque o interesse do estado dele está sendo violado. Então é uma questão que a gente não ganha no parlamento. Não adianta. Ou a gente vai regular tudo, ou a gente vai fazer uma regulação geral e aí pode perder no royalty aqui, mas ganha num outro setor, entendeu? É isso que eu acho que deveria ser justo. Eu acho que o STF não deveria, por força de decisão judicial, interferir nisso. Acho que isso é um problema que a gente deveria fazer numa reforma tributária. E aí bota tudo, porque aí o cara perde no minério, o outro perde no petróleo, o outro perde em tal lugar, e a gente conseguiria equilibrar, porque tem cidades hoje aqui no Rio de Janeiro que vivem exclusivamente disso.
ela quebra literalmente. Então, a bancada é muito atenta, a bancada está de parabéns, são deputados, quero aqui enaltecer a nossa bancada federal, deputados e senadores muito atuantes e muitos sempre proativos em defesa do Rio de Janeiro. Então, perfeito. Deputado, nosso tempo se esgotou, mas foi um prazer enorme recebê-lo aqui nessa noite do Jogo do Poder. Espero que volte em outras oportunidades para a gente dar sequência a essa conversa. Ricardo, agradeço muito essa oportunidade. Conte sempre comigo, qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou sempre à disposição. Muito obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço, eu quero agradecer a sua presença e quero agradecer a audiência de todos que nos acompanharam pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, à meia-noite. Eu quero novamente contar com a sua audiência. Muito obrigado, até lá, boa semana a todos.